Muito bem, nós vamos estudar hoje um assunto muito especial. Nós temos estudado a cada semana os eventos finais, estamos estudando a série dos eventos finais e hoje vamos estudar um assunto muito especial. Mas eu tenho repetido toda semana este texto muito importante. Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Eventos finais, página 11. Não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Muito bem, o tema de hoje é o capítulo 11 do livro Eventos Finais, Enganos Satânicos nos Últimos Dias. Eu não gosto muito de ficar falando do diabo. Tem igrejas por aí que falam mais do diabo do que de Deus e falam para assustar as pessoas. A gente tem que ter uma confiança em Deus, uma tranquilidade. Se estamos firmes em Deus, mesmo sendo pecadores como somos, temos que ter a certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus nos protege, de que Deus está conosco. Mas é importante também, em algum momento, estudar sobre as estratégias que Satanás tem feito, tem criado para enganar as pessoas. Então, nós vamos estudar hoje sobre os enganos satânicos nos últimos dias. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Versículo 12 em diante. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, verso 12. Isaías 14, versículo 12 em diante, diz assim. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você conhece esse texto aqui? É uma referência ao desejo que Lúcifer tinha no céu quando o seu coração foi tomado de inveja. E ele disse então que eu subirei acima, ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Esse sentimento de querer ser, como diz o verso 14, serei semelhante ao Altíssimo. Os anjos também foram criados como nós na liberdade de escolha, e Lúcifer, ele começou a ter no seu coração, você conhece a história, o desejo de querer ser Deus. E no momento de que ele começou a querer ser Deus, claro, ele começou a querer ter um sentimento de querer ser adorado no lugar de Deus, ou ser adorado como Deus. E nenhuma criatura criada por Deus pode ser adorado, nenhuma. Nem pessoas, nem anjos. Só Deus é digno de adoração. Lá em Apocalipse, quando João foi se ajoelhar perante o anjo falou, levanta, não faça isso. Adore a Deus. Só Deus pode ser adorado. E Lúcifer começou a criar no seu coração o desejo de querer ser adorado como Deus. E é importante que você tenha uma noção sobre isso, porque todos os enganos satânicos que vamos estudar hoje, todas as estratégias que o diabo tem criado e já criou, continua tendo como ponto central isso. Ele quer ocupar o lugar de Deus, quer sentar-se no trono de Deus. Ele quer que você e eu o adoremos como Deus. Ele não pode ser adorado, nenhum anjo pode ser adorado, nenhuma pessoa pode ser adorada. Mas todas as suas estratégias diabólicas é para querer ser adorado no lugar de Deus. Você conhece a história
Satanás, o Lúcifer, com 1/3 dos anjos, foram expulsos dos céus. Aqueles que concordaram em adorar a Lúcifer e se rebelar contra o reino de Deus foram expulsos do céu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Eu vou te mostrar um detalhe, uma curiosidade muito interessante. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Jesus, depois do seu batismo, ele sai para o deserto, onde ele é tentado pelo diabo. E olha só que curioso. Mateus capítulo 4, versículo 8 a 11. Mateus capítulo 4, verso 8 a 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Lá no deserto da tentação, observe, eu estou tentando mostrar para você na Bíblia, que aquilo que começou lá no céu, no coração de Lúcifer, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, o desejo de querer ser adorado no lugar de Deus, ser adorado como uma divindade, isso sempre continuou, permaneceu no coração de Satanás. Mesmo lá na tentação de Jesus no deserto, o diabo aparece e faz uma proposta. Depois, já na terceira tentação, ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha que coisa terrível, gente. Milhares de anos haviam se passado e ele ainda tinha no coração, e tem até hoje, o sonho, o desejo de querer ver Jesus, que é Deus, adorando a ele. Eu te troco tudo isso com você, propôs uma barganha, eu te darei tudo isso se você, só um minutinho, se prostrar e me adorar. E aí, então, Jesus refuta de uma maneira linda: ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Irmão, isso tem que ficar claro na minha mente e na sua mente, no nosso coração. Só Deus é digno de adoração. O culto só pode ser dirigido a Deus. Então, ao estudar o que o livro Eventos Finais fala sobre os enganos satânicos nos últimos dias, você vai perceber, eu vou colocar uma listinha daqui a pouco aí, e você vai perceber que o assunto é querer ocupar o lugar de Deus. Querer ser adorado como um Deus. E aí ele faz as contrafações. Deus faz uma coisa e o diabo faz algo parecido. Parece que é verdade, mas não é. Tentando imitar a ação de Deus, porque ele tem inveja de Deus e ele quer ser Deus. E alguns enganos são muito sutis, exatamente com o propósito de seduzir, de enganar. Você conhece a história lá no Jardim do Éden, quando Satanás, em forma de serpente, apareceu para enganar Eva. Ele usou, você lembra da história, ele usa de mentiras. E talvez uma palavra melhor para descrever o que aconteceu no Jardim do Éden seja meias verdades. Meias verdades. E ele lhe propõe então a Eva: olha, Deus falou que você não pode comer de nada, né, do que está no jardim. Não, mas não era isso que Deus havia dito. Então, tentando colocar na cabeça de Eva um sentimento de que Deus proíbe tudo. E até hoje ele continua usando a mesma estratégia. E depois, então, ele coloca ali meias verdades, misturando mentira com verdade. E até hoje o diabo faz isso. E às vezes gotinhas terríveis de verdade, de mentira, melhor dizendo, destrói toda a verdade. Se você pegar um copo de um suco puro de laranja e colocar ali 2, 3 gotinhas de veneno, dependendo do veneno, vai matar a pessoa. E o diabo faz a mesma coisa. Ele pega uma verdade linda e coloca gotas de mentira, de distorção, de contrafação para enganar as pessoas. Tem que ficar claro em nossa mente que até hoje o diabo continua usando a mesma estratégia que usou com Eva.
mentiras, mentiras misturado com verdade, verdade misturado com mentiras, e ideia de que Deus é mau, de que Deus proíbe tudo. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Olha só o que diz 1 Pedro 5,8. O texto está aparecendo aí. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós não podemos perder de vista a ideia de que existe no mundo invisível um grande conflito. Tem adventistas e tem religiosos que perdem de vista essa ideia. Acha que está tudo legal, que está tudo bem. Não, existe no mundo invisível um grande conflito. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os seus anjos tentando nos ajudar e nos conduzir, influenciando a nossa mente, o nosso coração, para o estudo da Bíblia, para a oração, para ir na igreja, para receber um estudo bíblico, para trabalhar para Deus, para perdoar alguém, e o diabo tentando também nos levar para o caminho contrário. O diabo, a Bíblia chega a comparar a ele como um leão feroz, um leão terrível, tentando procurar alguém para tragar. Então, muito cuidado, esteja atento, porque principalmente nesses últimos dias, o diabo fará de tudo para destruir você, o seu casamento, a sua família, a sua fé, a sua igreja. O diabo está furioso e ele quer provocar discórdia, ele quer provocar desânimo, ele quer afastar você da igreja, ele quer fazer com que você, na hora do culto, saia da igreja, ele quer fazer com que, através dos desentendimentos da igreja, você não queira mais ir na igreja, que você perca a vontade de estudar a Bíblia, a sua lição, de amar as pessoas e se preparar para a volta de Jesus. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Eu coloquei aí uma imagem muito forte, talvez até assuste alguns, mas porque o texto que nós vamos ler, ele é forte mesmo, e ele é muito, muito importante para entendermos este assunto. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, verso 12. Por isto, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É importante termos em mente esta visão do Apocalipse, que nos últimos dias da história deste mundo, o diabo usaria toda a sua força, todas as suas artimanhas, todo o seu ódio. O texto usa a palavra grande cólera, porque ele sabe, talvez até mais do que nós, que às vezes achamos que a volta de Jesus está muito longe ainda, ele sabe que Jesus vai voltar em breve. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo não sabe o dia e a hora da volta de Jesus, como nós não sabemos. Mas ele entende de Bíblia e de profecias mais do que nós. Então ele sabe muito bem que nós estamos na reta final da história deste mundo. E ele fica faceiro, feliz, animado ao perceber que muitos cristãos não entenderam ainda que Jesus vai voltar em breve. O diabo zomba de você quando ele percebe que você acha que é tudo brincadeira. Quando ele acha que é tudo, você acha que é tudo normal. Isso aí é mais uma crise, vai passar. Porque ele quer realmente que eu e você pensemos que Jesus vai demorar muito para voltar. E então, ele está agindo com grande ira, grande cólera. Ele vai usar todas as suas cartas agora, todas as suas artimanhas, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, aí está, no capítulo 11 do livro Eventos Finais, o capítulo se chama exatamente Engano Satânico nos Últimos Dias. Eu peço que você leia o livro todo, estude hoje à tarde este capítulo, que você vai ver a descrição daquilo que eu vou passar aqui rapidamente. 10
O livro fala de muitos enganos satânicos, como a Bíblia fala também. Mas eu listei aqui as 10 principais que é mencionado no capítulo 11 do livro Eventos Finais. O primeiro grande engano, falsos reavivamentos. O diabo vai provocar, tentar produzir, mesmo na igreja de Deus, movimentos de falsos reavivamentos. Agora você pergunta, pastor, mas como que eu sei se um reavivamento é verdadeiro ou se ele é falso? O Espírito de Profecia explica. Tá? Ele explica. Eu vou até ler aqui na página 138. Tá? Diz assim, há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso. Então, quando o revivamento mexe só com o coração, aquele fogo, aquele sentimento, ai, eu estou sentindo Deus me tocar, ai, que emoção. Mas não leva, não tem problema ter o sentimento. Deus trabalha com o coração também. Então, vou explicar melhor. O falso reavivamento, ele mexe com esse sentimento, essa euforia dos sentimentos, mas não leva à obediência a Deus. Então, isso tem que ficar claro. O texto aqui diz, na página 138 do Eventos Finais, onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo. Então, o Espírito de Profecia diz que o falso reavivamento faz a pessoa chorar, ela fica encantada, ela começa a levitar, ela sente uma emoção, mas continua com a vida torta. Continua desrespeitando o sábado, continua ouvindo música que não presta, continua tendo relação íntima com a namorada, com o namorado, continua adulterando, continua desobedecendo os mandamentos de Deus, continua sendo infiel nos dízimos, nas ofertas, infiel na guarda do sábado, infiel no casamento, mas com aquele sentimento de nossa, Deus me tocou agora. O falso reavivamento, ele produz um excitamento emotivo, mas não leva a pessoa a abandonar o mundo, o pecado e as coisas erradas dessa vida. Vai aparecer cada vez mais falsos reavivamentos. Se você estudar depois com calma o livro Eventos Finais, o capítulo 11, você vai perceber, o Espírito de Profecia diz bem claro assim, quando a igreja estiver prestes a ter o verdadeiro revivamento, para receber a chuva serôdia, já estudamos sobre isso. Tá? Em meio à crise, a igreja vai ter um despertamento, a igreja vai, através do perdão, pessoas se perdoando, pessoas buscando mais a Bíblia, o Espírito de Profecia, mais oração, mais desejo de trabalhar para Deus. Vai haver um perdão coletivo, pessoas vão se acertar, e então estaremos prontos para receber o poder do Espírito Santo para o alto clamor, para a última pregação do Evangelho. Então o Espírito de Profecia diz que um pouquinho antes do verdadeiro reavivamento da igreja, seria o momento em que o diabo mais produzirá falsos reavivamentos. Eu particularmente creio que em meio a esta pandemia, quando as igrejas forem reabertas, eu creio que vai haver um despertar pelo poder de Deus. Da igreja de Laodiceia morna, que estava dormindo, eu tenho recebido muitas mensagens em particular no WhatsApp, muitos testemunhos, muitos de irmãos dizendo, eu estou decidido a voltar para a igreja mais firme na fé, para viver em paz com todos, mas para trabalhar para Deus e para estar pronto para a volta de Jesus. Eu creio, pela graça de Deus, que Jesus vai voltar logo e que o verdadeiro revivamento está muito perto. Então, baseado nisso, eu quero alertar você que o diabo, agora, mais do que nunca, vai começar a produzir falsos reavivamentos. E como saber, repito, para não enganar você, para não confundir você, todo revivamento é bem-vindo, se vem de Deus. Mas se o revivamento mexe com o coração, com um excitamento emotivo, mas não leva as pessoas, a juventude, os irmãos, a buscar mais a Deus em oração, em estudo da Bíblia. A pessoa que passa por um falso revivamento tem alergia de Bíblia. Ele quer ter sentimentos, ele quer ir lá na igreja cantar, levantar as mãos, chorar, mas na hora que abre a Bíblia ele precisa ir embora. Na hora que você fala, vamos fazer uma classe de estudo do Apocalipse, ele não pode ir.
Ele gosta do louvor. Ele gosta de levantar as mãos. Vamos dar um estudo bíblico? Ah, de jeito nenhum. Nem tempo para isso. Ele quer sentir a emoção, mas não quer trabalhar para Deus. Então, fique atento. O falso revivamento produz emoções, mas não leva as pessoas a uma obediência e um respeito correto com a palavra de Deus e um desejo de salvar pessoas. Eu já vi no meu ministério muita gente passar por falsos revivamentos. Pessoas que têm uma emoção, que acham porque corrigiu isso, aquilo, mas não ganham uma pessoa para Cristo. Ah, eu estou revivado, agora eu virei anjo, estou santo. E você pergunta, qual foi a última pessoa que você levou, a última vez que você levou alguém na igreja? Que você deu um estudo bíblico? Ah, nunca fiz isso. É estranho isso. Porque o Espírito de Profecia diz que todo verdadeiro, todo aquele que realmente nasce no reino de Deus, ele nasce como um missionário. É impossível aceitar a Cristo e continuar desligado ou longe do trabalho missionário. Segundo engano, falsos milagres. O diabo vai produzir, já tem produzido isso há muito tempo, mas isso vai se intensificar nos últimos dias. Curas, milagres. O Espírito de Profecia diz que há muitos casos em que o diabo chega a ele mesmo pôr a doença, para que ele tire depois e dê uma aparência de que foi Deus que fez aquilo. Falsos milagres. Muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado. Qualquer pessoa que pisa na lei de Deus, que transgride os mandamentos de Deus, não tem autorização divina para fazer milagres. E há muita gente por aí pisando nos mandamentos, uma vida torta e escondida e fazendo supostos milagres. Com certeza são milagres produzidos por Satanás. Um terceiro engano que o Espírito de Profecia diz é o falso falar em línguas. O falso falar em línguas. Se tem algum amigo evangélico nos assistindo, estude a fundo esse assunto. O tempo não permite entrar em detalhes, mas estude o assunto, é um assunto importante. Mas a Bíblia diz bem claro, Paulo disse assim, eu prefiro falar, eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo era um sujeito muito estudado. Havia estudado na escola de Gamaliel, doutor de Antigo Testamento. E então, Paulo diz, eu falo em mais línguas do que todos vós, mas prefiro falar 5 línguas, 5 palavras, melhor dizendo, que os outros possam entender, do que 10.000 palavras que ninguém entende. O verdadeiro falar em línguas é quando uma pessoa precisa receber a pregação do Evangelho e não tem ninguém que fale a língua daquela pessoa e Deus usa alguém que nunca estudou aquela língua para pregar o Evangelho, e sempre com o objetivo de que Deus seja exaltado. O falso falar em línguas começa a exaltar pessoas. Aquele que fala é adorado, é exaltado. Aquele que não fala é visto como alguém que não tem comunhão com Deus. E isso é perigosíssimo, porque ninguém nunca houve ninguém mais cheio do Espírito Santo do que Jesus. Nunca houve, vou repetir, nunca houve ninguém mais cheio do Espírito Santo que Jesus. E na Bíblia não tem nenhum texto em que mostre Jesus falando línguas estranhas. Nenhum texto. E ele era cheio do Espírito Santo. Quarto engano, a personificação dos mortos, que está junto com o assunto do espiritismo. E muitas igrejas evangélicas também começariam a aceitar isso. A ideia de que o morto não morreu, de que ele está vivo, um outro plano, e de que é possível conversar com um parente querido que morreu. Essa é uma sujeira, uma maldade terrível de Satanás, porque ele sabe que quando alguém perde alguém querido, o desejo de conversar com aquela pessoa, a saudade, e ele usa esta fraqueza, essa saudade, para enganar muitas pessoas, dizendo que é possível falar com um parente que já morreu. E aí a pessoa aparece com a cara dela, com a voz dela, conhecendo detalhes da vida dela, e a pessoa fala, nossa, é meu pai mesmo, minha mãe, é meu esposo, é meu filho. Mas o diabo sabe, ele imita a voz da pessoa que morreu, ele relembra fatos da vida,
exatamente com o objetivo de enganar. A Bíblia diz bem claro, os mortos não sabem coisa nenhuma. Não podemos falar com os mortos. Os mortos estão dormindo no pó da terra. Qualquer pessoa que ousar falar com um morto está sendo enganado por Satanás, que personifica os mortos. Quinto engano, a falsa música. Falsa música. Leia depois aí também no livro Eventos Finais o que o Espírito de Profecia fala sobre os enganos de Satanás com relação à falsa música. Eu vou ler um pedaço aqui na página 138, diz assim, sobre a falsa música. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. O diabo entende de música mais do que você e eu, mais do que todos nós. Ele era o regente do coral do céu. Ele sabe que a música distorcida, ela mexe com os sentimentos, ela mexe com o corpo, mas não fala a mente. Não fala a mente. Falsas músicas. O capítulo aqui, no livro Eventos Finais, o trecho aqui tem como título A Música Torna-se um Laço. O diabo vai usar a falsa música como um laço para enganar principalmente os jovens. Os jovens, se você está ouvindo música do mundo, uma tragédia, tá do jeito que o diabo quer. E está cheio de jovem que fica com o fonezinho de ouvido ali o dia inteiro ouvindo músicas diabólicas, músicas que jogam sujeira para o cérebro, que arrebentam com o plano de Deus, a ponto de chegar um momento que você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Agora, existe também uma estratégia mais sutil de Satanás, que é colocar falsa música dentro da igreja. E está cheio disso hoje. Cheio disso hoje. Eu vou mostrar para você, quero conversar um pouquinho com você sobre características desta falsa música, para você identificar. Tá? A música boa não é só a música antiga. Nós temos que cuidar com isso. Tá? Só aquela música de 40 anos atrás que é boa? Não. A música, para ser boa, ela não tem que ser velha. Ela pode ser a velha, pode ser a nova, a de pouco tempo atrás, mas ela tem que ter algumas características. Primeiro, você tem que entender o que o cantor está cantando. Tem muita música moderna hoje, você sabe disso, na igreja. Tá? Muitas músicas de cantores famosos que você não entende o que a pessoa está cantando. Então, a música, você tem que entender o que a pessoa está cantando. Segunda característica, a letra da música, além de entender, ela tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Em harmonia com a palavra de Deus. Terceira característica, esta letra tem que te levar a pensar, em buscar a Deus, em corrigir a vida com Deus, em se aprofundar nas coisas de Deus. Tem que te levar a uma reflexão profunda. Como diz o hino, Jesus vem logo, estáis vós pronto, te faz pensar. Entrada Jesus quer em teu coração, por que não abres então? Estou mencionando antigas, mas tem novas também, músicas do Inário, que conforme você vai cantando, parece que você está ouvindo um sermão. Tem músicas que é um estudo bíblico. Tá? Agora, uma música que pega uma frase, até bonitinha, e repete 5 minutos a mesma frase, e aí? Chega a lugar nenhum. Outra característica, a verdadeira música do céu, ela entra pela mente e se acomoda no coração. Aqui, muitas músicas falsas, modernas, elas dão um foguinho no coração, dá vontade de chacoalhar o traseiro assim, tá? De provocar e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Tá? Aqui o texto diz uma barbúrdia de barulho. Aí tem a ver com instrumentos. Eu não vou entrar no detalhe que não é o assunto principal do sermão, tá? Mas se o instrumento ele não vira um barulho sem sentido,
Se o instrumento não é usado de uma maneira que abafa a mensagem do hino, da música, ok. Mas o problema é que nas músicas modernas há tanta batida, o instrumento toma o lugar da mensagem da música. Você sabe do que eu estou falando? Eu tenho ouvido músicas que tem tanto barulho de instrumento que você fica com vontade de se chacoalhar e não entende nada do que está sendo cantado. Aí, irmão, é melhor deixar o hino de lado e ir para o baile. Aí vai para o baile. Segundo que quer dançar, quer fazer coisa errada, ele vai direto para o baile. Então, a verdadeira música, ela tem que falar a mente, se acomodar no coração, e tem que me levar para a Bíblia, eu tenho que entender, e o instrumento é um acompanhamento sublime, suave, que faz com que aquela melodia e com aquela música, com aquela letra, me faça pensar e tomar decisões. Tomar decisões. Se o instrumento toma o lugar da mensagem, ele está sendo usado do jeito errado. Tá? E é importante ficar claro, o Espírito de Profecia diz que o diabo usaria a falsa música nos últimos dias, mais do que nunca, para enganar as pessoas, de modo especial a juventude, para dar aquele sentimento, eu estou ouvindo música da igreja, mas continua com a vida torta, porque a música não fala à mente e não fala ao coração como deveria. Voltando para a nossa lista aí, o 6º item, personificação dos anjos. O diabo vai começar a aparecer no formato de anjos de Deus, anjos de luz, brilhando, falando bonito. Fique preparado, irmão. Se nós estamos vivendo nos últimos dias, isso aqui vai se cumprir cada vez mais. O diabo vai aparecer em forma de anjos de luz para enganar pessoas. Para enganar pessoas. 7º engano, fogo do céu. O diabo vai fazer fogo do céu, vai fazer aparecer coisas miraculantes, milagrosas, espetaculares. Eu já vi gente, semana passada eu falei disso, há muitos anos atrás, quando eu trabalhei numa outra cidade, eu vi isso. Pessoas ir para o morro orar e para ver os gravetos brilharem, pegando fogo. Olha lá, é o poder de Deus, está pegando fogo. E olha, e essas coisas espetaculares, e depois o diabo vem distorcendo a Bíblia, a pessoa acha que é de Deus e é levada então para o engano. Tá? Não fique atrás de coisas espetaculares, irmão. Não fique atrás. Não fique procurando os gravetos brilharem, uma luz aparecer no quarto, em casa. Não, irmão. Luz, você quer luz na tua vida? É a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ver alguma coisa brilhar? Deixa a tua vida brilhar. Deixa o Espírito Santo levar a tua mente a brilhar ao estudar a Bíblia. Não fica atrás dessas coisinhas que é um perigo. O diabo vai usar esses enganos, essas coisas espetaculares para enganar as pessoas. O 8º engano, falso dia de guarda. Falso dia de guarda. O diabo vai usar algo sutil para colocar como marca de que o sábado foi mudado para o domingo. Que o mundo... Eu falei isso em umas aulas anteriores sobre o decreto dominical. Tem pessoas da igreja que acham que o decreto vai ser uma coisa feia, nojenta, terrível, e não é assim. O decreto dominical virá baseado numa mensagem bonita, aparentemente linda, aparentemente verdadeira. O mundo inteiro dizendo, nós pecamos demais, Deus está furioso conosco, por isso que está vindo essas crises, essas pandemias, essas enfermidades, esses terremotos, essas guerras. Nós precisamos buscar a Deus. Esta vai ser a mensagem, irmão. E lindo, que é a mensagem mais correta do que essa? O mundo precisa buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados. Vamos se arrepender. E aí o poder papal vai dizer assim, eu tenho uma sugestão que vai fazer com que Deus fique feliz e nos abençoe. Vamos todo mundo se unir para guardar o domingo. Olha que coisa linda. Aparentemente perfeito. Mas não é o dia que a Bíblia manda guardar. Não é o dia que Deus manda guardar. É mais uma contrafação satânica. Deus faz a música verdadeira, que mexe com a mente, que nos leva à decisão. O diabo faz uma música falsa, que mexe com o corpo, e a pessoa não entende o que está sendo cantado. Deus tem prometido um verdadeiro regulamento para a igreja. O diabo faz uma contrafação e produz
Falsos reavivamentos, que mexem com o coração, mas que a pessoa continua com a vida torta. Jesus fez muitos milagres, e até hoje faz milagres verdadeiros. O diabo vem com falsos milagres, sempre tentando copiar e imitar aquilo que Jesus faz. E o domingo é uma marca disso. Deus colocou o sábado como uma marca. Ezequiel diz, para que, se eu sou o teu Senhor, Deus diz, para que saibais que eu sou o Senhor, eu sou o único ser digno de adoração, guarda o sábado, que é o dia que eu estou mandando você guardar. Aí o diabo vem com um dia parecido. É um dia depois. Tá? É o domingo. Tá? A intenção é linda, mas não é o dia que Deus mandou guardar. É como eu falei lá de Caim e Abel. Deus havia dito para sacrificar um cordeirinho, como símbolo da gravidade do pecado e do cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Aí Caim fala, eu vou fazer com fruta, que é mais bonito. Mas Deus não quer o mais bonito, Ele não quer do jeito que você quer, do jeito que eu acho que tem que ser. E a gente tem que parar com esses achômetros na religião. Eu acho que a música é boa assim. Eu gosto dessa música porque ela toca, eu gosto dela porque eu penso assim. O revivamento eu penso assim. Não, nós temos que parar com o eu acho. O que a Bíblia acha? O que o Espírito de Profecia acha? O que realmente é correto? Esses achômetros têm levado muitas pessoas a cair no abismo do engano. E o sábado é uma marca de que eu reconheço que Deus é o meu Senhor. O que Ele fala, eu faço. É o dia que Ele manda guardar. E o falso dia de guarda será um engano satânico terrível nos últimos dias. Agora, me permita destacar o item 9, não é uma invenção minha. Talvez alguém que esteja ouvindo aí fale, não, será que o pastor forçou esse item 9? Não, é só você ler no livro Eventos Finais, você vai ver um tópico só sobre isso. Que o diabo vai usar as críticas dentro da igreja, dentro do povo de Deus, como um engano satânico para tirar pessoas da igreja. Semana passada, falando sobre a sacudidura, estudamos sobre isso. Críticas e brigas dentro da igreja é engano satânico que vai se intensificar para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas e não termos tempo para o verdadeiro reavivamento. Eu quero fazer uma pausa aqui no slide e quero fazer um parênteses sobre este assunto. Querido irmão, querido amigo, queridos que estão me ouvindo, nós temos possivelmente mais de 400 pessoas conosco hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho orado, pecador como eu sou, indigno como eu sou, eu tenho orado para que Deus me use com humildade, com simplicidade. Em nome de Jesus, irmão. Nós não podemos mais continuar perdendo tempo dentro da igreja, com fofoca, com briga, com crítica, com intriga. O diabo já bateu demais em nós com esses assuntos. Ele já zombou demais da gente, irmão. Para pensar. Eu sou pastor há 24 anos. Eu nasci na igreja adventista. Eu, na minha juventude, eu vi brigas, irmãos, de pessoa querer pegar pegar um ao outro dentro da igreja na pancada. Mas como pastor eu já vi coisas, irmãos. Eu tenho até vergonha de dizer para você. Vergonha. O tempo que eu já perdi no meu ministério, mexendo com bolo, com briga, e alguns que não se acertam nunca, irmão. Se duas pessoas, por algum motivo, pecadores, se desentendem, se sentam uma com a outra rapidinho, um abraça o outro, pede perdão, chora e vão para frente, amém, irmão. Estamos sujeitos a isso. Mas muitos rolos que não têm solução, corações duros. Me leva a pensar como nós estudamos semana passada, na parábola do joio e do trigo, quando Jesus disse, ao falar do joio, diz assim, foi um inimigo que plantou esse joio no meio do trigo. Me leva a crer que tem pessoas na igreja, que foi o diabo que colocou, para não deixar a igreja em paz. Que ele sai de uma briga e entra no outro. Ele fica nos corredores provocando confusão. E me emociona ao falar disso, irmão. Em nome de Jesus, não podemos mais, ao voltar para a igreja, não podemos mais perder tempo com rolo e com confusão. Não dá mais, irmão. Para pensar, você que é antigo de igreja, calcula aí quantas comissões, quantas reuniões, quanto tempo que deveríamos estar visitando pessoas
que estão afastados da igreja, com um jovem para cantar um hino, levar um violão, fazer uma oração, dizer o teu lugar está guardado. Quanto tempo que deveríamos estar dando estudo bíblico de sábado à tarde, irmão? Nós gastamos com reuniões para resolver rolo, briga, e discussões furadas sobre coisas da igreja. Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente briga por causa disso, daquilo, mas não vai cuspir profecia para a Bíblia. Irmão, o assunto é isso aqui. Aqui está dizendo é assim. Nós vamos fazer o que a Bíblia ensina. Quanto tempo o diabo nos levou a perder, irmão, com críticas e com brigas. Quantas igrejas hoje, que poderiam ser tremendas igrejas, continuam tacanhas, mesquinhas, pequenas. Não cresceram porque foram seduzidas por essa artimanha satânica de provocar entre nós discórdia. Mesmo que pensemos diferente em algumas coisas. Aquilo que a Bíblia ensina, o Espírito de Profecia ensina, aí acabou, irmão. É aquilo ali, acabou. Se a pessoa não está de acordo, paciência. Procura outra igreja. Aquilo que está na Bíblia e está no Espírito de Profecia é daquele jeito. Mas tem assuntos que a gente discute que não está claro. Aí você pode ter a opinião sua, eu a minha, e não precisamos virar inimigo por causa disso. Não dá mais, irmão. Não dá mais para ficar perdendo tempo com bolo, com brigas. O mesmo se aplica à sua casa e à minha casa. Eu tenho conversado aqui com a minha esposa, a Karine tem conversado comigo. Já choramos juntos. Não dá mais, irmão. Não dá mais para você ficar aí na sua casa com rolo, com gritaria, com briga. Uma semana está se amando, na outra está se matando. E Deus querendo derramar o Espírito Santo na sua casa, na sua vida. E não para os rolos. Aquilo, o lar que era para ser um pedacinho do céu, se transformou num pedaço do inferno. Então, paz na minha vida, paz na minha casa e paz na minha igreja, paz na sua vida, paz na sua casa e paz na sua igreja. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se eu vivo em rolo, irmão, em briga, eu não sou filho de Deus. Eu passo a ser filho das trevas. Somos filhos do inimigo quando vivemos com rolo. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão considerados verdadeiros filhos de Deus. Então a igreja não pode mais perder tempo, irmão. Com rolo, com briga, com confusão. Nós temos que viver em paz. E se um dia sair uma faísquinha lá, porque somos pecadores, resolve rapidinho. Irmão, me perdoa, eu errei. E vou dizer outra coisa, um parênteses ou outro parênteses aqui, bem rapidinho. Quando for visitar um ex-adventista, alguém afastado da igreja, e muitos estão prontos para voltar, muitos saíram por mágoas. Eu já visitei pessoas afastadas, e a primeira coisa que você tem que dizer numa visita dessa, a primeira coisa, eu vim aqui para te pedir perdão. Então, aqui com os irmãos, em nome da igreja, nós falhamos com você. Mesmo que a pessoa tenha falhado também. Mas tenha a atitude de dizer assim, nós viemos aqui pedir perdão para você. Nós falhamos com você. Mas a igreja te ama e o teu lugar está guardado lá. A gente chora quando não vê você lá. A gente veio convidar você para voltar para a igreja. Mas aquele dia vocês me ofenderam, verdade. Nos perdoe por isso. Já pedimos perdão para Deus. O perdão e a reconciliação para a parte do verdadeiro reavivamento. Críticas e brigas, está na lista aí dos enganos satânicos nos últimos dias. Agora faça a tua parte. A Bíblia diz assim, o que depender de vós. Porque eu já tive situações na minha vida de querer me acertar com alguém e a pessoa não quer. Deus me preparou, não porque eu seja melhor que ela, mas eu fui orar, Deus puxou a minha orelha. E o dia que eu fui conversar com a pessoa, ela não estava preparada ainda. O Espírito Santo ainda estava trabalhando. Aí, paciência, eu fiz a minha parte e vou continuar amando a pessoa. E já tive casos de passar, às vezes, 1 ano, 2 anos, e aí a pessoa vem me procurar. Olha, aquele dia você foi me pedir perdão, eu estava com raiva ainda, não estava pronto, mas eu não consegui dormir, e hoje eu que quero pedir perdão para você. Então, dá um abraço aqui, irmão, vamos chorar junto. Mas o que depender de mim, levar para o céu junto, porque você é falha e eu sou também, mas Jesus, ele tem sido bondoso para conosco. Viver em paz, irmão. Nada nos leva a parecer mais com Cristo do que o perdão, o amor e a reconciliação. Agora, o 10º engano. Eu deixei uma interrogação aí de propósito, para você pensar. Eu não vou abrir o microfone aqui para você participar, mas eu queria que você tentasse descobrir aí. Qual será o último engano de Satanás? Talvez o mais terrível de todos.
E esse 10º engano, muitos dos itens anteriores são preparos do diabo, tá? Enganos que vão preparar para esse 10º. Já pensou aí? Descobriu? Qual será o último grande engano e o pior de todos? Tá? O pior de todos. A personificação de Cristo, irmão. O diabo vai aparecer no mundo imitando Jesus, dizendo: eu sou Cristo. Leia isso no Espírito de Profecia, você vai ficar arrepiado. Ele vai aparecer como um galanzão bonito, tá? Uma pessoa bonita, charmosa, falando manso, falando palavras de amor, de perdão, de reconciliação. Vai curar pessoas como Jesus, vai curar, fazer falsos milagres, vai pregar sermões lindos de amor, de arrependimento, tudo muito lindo. Eu vou te mostrar o texto que explica isso, que é de arrepiar, de arrepiar. Olha só o que diz aí o texto. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. Vou explicar o que está escrito aí. O Espírito de Profecia diz que o diabo vai aparecer imitando Jesus, vai aparecer em várias partes do planeta, várias partes da Terra, mas com uma glória que nunca vimos nada igual. Vai ter nessa pessoa um brilho, um rosto tão lindo, um brilho, uma glória como nunca vimos. Fala, nossa, eu nunca vi na minha vida uma pessoa com uma aparência tão linda e brilhando tanto. Então, aí vai enganar muitos dizendo, Cristo veio, é Jesus mesmo, é Jesus. Mas olha só o que diz a parte seguinte, o povo se prostra em adoração diante dele. Lembra do começo do sermão? Sempre no desejo de querer ser adorado. Sempre querendo ser adorado. Propôs até para Jesus no deserto da tentação. Vamos fazer uma barganha. Se você me adorar rapidinho aí, eu dou esse mundo inteiro para você. O povo vai se prostrar em adoração diante dele, enquanto este erga as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção. Então, esse falso Cristo vai levantar a mão e vai abençoar as pessoas, abençoar as criancinhas, a população, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo. E olha só, irmão, olha como termina esse texto. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Isso está no Grande Conflito, página 624, e também no livro Eventos Finais, página 142. Terrível, irmão. O diabo vai aparecer na terra. Eu mostrei para você a lista dos enganos, e o último grande engano, ele vai imitar Jesus, vai falar bonito, vai ter uma glória no seu rosto como nunca vimos, vai curar pessoas, vai levantar a mão abençoando pessoas e no final vai dizer assim, eu mudei a guarda do sábado para o domingo. Por que o diabo insiste tanto com o assunto do domingo? Porque quando eu aceito o dia que ele estabeleceu, eu estou adorando a ele. E o problema desde o céu, qual foi? Ele sempre quis ser adorado como Deus e no lugar de Deus. Quando eu guardo o dia, santifico o dia que o diabo estabeleceu, lá junto com o paganismo, o Sunday, o dia do sol,
eu estou adorando a ele. E o assunto central do grande conflito é: quem é que eu vou escolher para adorar? Quem é que nós vamos adorar? E então ele vai dizer que ele mudou a guarda como Jesus, eu sou Jesus, vocês já viram, tá? Vai fazer sermões lindos, cheios de verdades celestiais, e depois vai dizer então que ele mudou a guarda do sábado para o domingo. Por isso é importante esse estudo, este sermão, para estarmos vacinados, para estarmos atentos. E se algum amigo evangélico está assistindo esse sermão, assistindo essa mensagem, eu convido você sem preconceito, tá? Não vai por aquilo que ouviu a vida inteira. Vá para a Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia vai mostrar para você. A Bíblia fala mais de 200 vezes que o sábado é o dia de guarda. A Bíblia diz bem claro que o sábado é um selo, uma marca na vida daquele que adora somente a Deus. E o ponto central do grande conflito é quem nós vamos adorar. Eu estou caminhando para o fim e eu quero te mostrar agora como se proteger dos enganos satânicos. Além de estudar a Espírito de Profecia, além de conhecer a palavra de Deus, olha só o que diz aí, Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Algumas traduções dizem da pregação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou te mostrar agora, para concluir, como a única maneira de você se proteger contra as artimanhas e os enganos de Satanás. O diabo está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Daqui para frente ele vai fazer de tudo com fúria para enganar o seu povo, para enganar as pessoas. A proteção está na armadura de Deus. Eu vou te mostrar 4 itens rapidamente para você e eu nos protegermos contra os enganos de Satanás. Primeiro, irmão, oração. Oração. Não tem jeito. Se você é daqueles que fica rezando, aquelas oraçõezinhas costumeiras, decorada, rápida, você não vai suportar os enganos de Satanás. É mais joelho no chão, mais reuniões de oração, entra no teu quarto, põe o joelho no chão e tenha tempo para confessar os seus pecados, para pedir a humildade, a direção do Espírito Santo. Tá? Muita oração. Olha só que coisa interessante. Se a Bíblia diz que o diabo é como um leão que está tentando nos devorar, lembra de quando Daniel foi jogado na cova dos leões? E ele orou e Deus fechou a boca dos leões. É a mesma coisa. Se para quem não ora, o diabo como um leão devora. Mas para um cristão que tem profunda comunhão com Deus através da oração, Deus fecha a boca do inimigo, do leão. Daniel na cova dos leões foi protegido. Deus fechou a boca dos leões porque ele orava, ele era um homem de oração. Mais oração, irmão, mais oração. Segunda maneira de nos proteger, a Bíblia. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Precisamos voltar a ser o povo da Bíblia. E eu estou preocupado porque mesmo na crise tem havido a tendência de ficar promovendo departamentos da igreja, eventos. Nós temos que parar de ser a igreja dos eventos e voltar a ser a igreja da Bíblia. Jovens se juntam para estudar a Bíblia. Se tem algum jovem me ouvindo, promove já essa semana que vem, aí pelo online, uma classe do Apocalipse com os seus amigos jovens. Faça isso entre os irmãos de mais idade. Classes de estudo das profecias, mesmo online. Depois, quando a igreja voltar, tem uma sala em cada igreja, com mesa, cadeira, classes para estudar a Bíblia. Bíblia, irmão. Se aprofundar. Sai daquelas poesias da Bíblia e se aprofunde nas profecias. Lá no deserto da tentação, por isso que eu coloquei a figura aí, o que Jesus usou para enfrentar Satanás, para vencer? A palavra de Deus.
O diabo tentava enganar ele e dizia, está escrito, está escrito. A palavra de Deus é a proteção, é uma proteção forte e segura contra as artimanhas de Satanás. Quem não tiver firmeza na Bíblia vai ser enganado. E me permita um parênteses rápido. Tem muita gente, possivelmente, que está me ouvindo agora, que não sabe nada de Bíblia. Talvez eu esteja falando a alguém antigo de igreja que faz tempo que não pega a Bíblia para se aprofundar. Pegou alergia de Bíblia, irmão. Você e eu precisamos nos aprofundar sem fanatismo, mas com respeito e seriedade. Nos aprofundar no estudo da Bíblia. Estudando em casa e também dando um estudo bíblico para alguém. Porque quando você abre uma Bíblia, a sua Bíblia com alguém para ensinar a pessoa, você é o maior beneficiado. Está sendo fortalecido na fé. Terceiro, o próprio texto de Efésios 6 aí fala que a fé é o escudo que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. O diabo vai mandar dardos inflamados com fogo para fazer você desanimar. E um desses dardos que muitos vão ter que enfrentar nos próximos dias é a convocação para ir na escola de sábado, para trabalhar de sábado. Essa semana, eu falei vários sábados, mas essa semana o MEC lançou uma lei dizendo que agora, após a crise, quando as escolas forem reabertas, que poderá haver aulas de sábado. Aulas de sábado. Então vai ser um dardo inflamado inimigo para fazer você fracassar. Qual é a proteção? É a fé. É a fé que te protege das artimanhas de Satanás. Quando você diz assim, eu não vou. Eu vou ficar do lado de Deus. Jesus está voltando e eu não vou abrir mão de obedecer a Deus. Pode cair o mundo. O mundo inteiro pode ficar contra mim. Diga isso. Mas eu vou ficar do lado de Deus. Deus vai cuidar de mim. O meu pão e a minha água serão certos. Fé. A certeza de que ao obedecermos a Deus, Deus cuidará de nós. A fé é a proteção contra as artimanhas dos dardos inflamados do inimigo. E o outro, irmão, outra proteção, é a última que eu vou mencionar hoje, é o trabalho missionário. Aquele membrozinho fraquinho, e tem muita gente na igreja assim, é aquela pessoa que quando fala assim, vamos dar um estudo bíblico, ele tem alergia, vamos entregar um livro, ele tem desânimo, ele não aparece, ele só aparece na igreja, senta lá no fundo e vai embora. Pessoa que não está disposta a salvar outras pessoas. Pessoas que não estão dispostas a pregar o evangelho da paz. Esses não vão resistir às artimanhas de Satanás. Se envolva no trabalho para Deus hoje, tentando já com mais ênfase a salvar os teus filhos que estão fora da igreja, os teus parentes. Comece dando um estudo bíblico na pandemia, aqui na quarentena, não sabemos até quando vai. Comece a dar um estudo bíblico online. Monte uma classe bíblica com seus amigos e parentes. Se envolva na missão de salvar pessoas. Aquele que está envolvido na missão tem uma proteção especial de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu estou terminando a mensagem de propósito com esta figura, esta pintura tão bonita. O Satanás, ele está como um leão procurando a quem possa devorar. Nos últimos dias, ele está mais enfurecido ainda. Agora, depois da pandemia, ele vai vir com mais força ainda. Mas não há proteção melhor do que essa pintura mostra. Nós, como ovelhas frágeis, estarmos nos braços de Jesus, o grande pastor. Quem está no colo de Jesus, quem está firme em Jesus, esse será protegido por ele. Olha que ovelha indefesa, irmão. Mas nos braços do pastor tem proteção. Davi, como um grande pastor, quantas vezes ele enfrentou leões para salvar o seu rebanho? Jesus é o maior pastor de todos. Se você tem prazer e alegria de estar firme na fé, firme na igreja, nos braços de Jesus, ele, como grande pastor, vai expulsar o leão, Satanás, que vai vir para tentar devorar você. E ele vai dizer, retira-te, Satanás, porque este é filho meu, este é uma ovelha minha. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a ficarmos firmes. Jesus está voltando. Não deixe Satanás enganar você. Permaneça firme na igreja, firme na Bíblia, firme na oração, na fé, trabalhando para Deus, mas acima de tudo, nos braços de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido,
Nós sabemos que estamos na reta final da história deste mundo e que o diabo fará de tudo porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas nos ajude, Pai, a estarmos firmes na igreja, firmes no teu caminho verdadeiro, na Bíblia, na doutrina verdadeira, na fé, numa vida de oração, de perdão. Reavive a nossa igreja com perdão, com ajustes, com abraço, com o poder do Espírito Santo. Mas dê-nos alegria de ver a chuva serôdia caindo sobre nós. Dê-nos alegria de ver pessoas queridas voltando para a igreja. Muitos evangélicos aceitando a verdade da tua palavra. Mas acima de tudo, Pai, dê-nos alegria de ver Jesus voltando em breve para nos buscar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.